meus amigos do nosso canal Prosseguindo com a História. Temos aqui de novo, né, tio? Batendo lata que nem chiculateira atada nos tentos. Mas vamos atracando, facando toco, né? Depois de um frio velho de renguear Cusco. Essas madrugadas muito gaúcha do nosso inverno. No sul do Brasil velho, de guerra. Vamos conhecer hoje, ainda estando em pé, as ruínas de uma antiga sede de estância de Sesmaria, aqui na nossa região. Conta-se os causos que ela pertenceu à família Candiota, uma família muito rica que era aqui do local. No antigo 2º distrito de Canguçu, posterior 3º distrito, passou ao 5º distrito e hoje pertence ao município do Cristal, pertinho aqui das casas. E essa casa, ela tem uma peculiaridade muito interessante, porque ela é uma das únicas casas da região que ela tem uma água furtada. Ou seja, quem já leu aqueles livros do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, a trilogia fantástica, deve ter visto falar dos casarões, ou melhor, do casarão dos Cambará, que ficava bem de frente à velha figueira, na cidade cenográfica de Santa Fé, que essa figueira, ou melhor, essa casa, tinha uma água furtada. E hoje nós vamos conhecer uma casa velha já com muitas histórias. O antigo dono dela faleceu já há mais de 10 anos e é guardado nas paredes dela histórias antigas. Por isso que eu quero dividir com vocês aqui, porque o nosso canal não é só história, o nosso canal também são recordações das taperas do nosso Rio Grande Velho afora. Conto com vocês com mais esse passeio pelos campos do sul brasileiro. E sempre pedindo para vocês se inscreverem, darem o like, também comentarem, pois eu gosto muito dos comentários que fazem. Vamos embora então e deixar de encher linguiça. Já vejo vocês lá na frente. Bueno, amigos, o sol não está pegando muito bem, mas estamos chegando aqui, onde que é uma lavoura de aveia, que serve como adubação natural depois para uma futura planta de fumo de soja, né? Isso, como dizem os agrônomos, dá uma grande fortificação para a terra. E aqui nós temos a casa que vocês estão vendo. A gente nota que ela já está bastante deteriorada pelo tempo. E esta casa aqui, foi contado que ela pertenceu, como eu falei a vocês, à família Candiota. Ela pertenceu também a outros moradores. E ali está a água furtada que eu trato a vocês, que é aquela casa em cima da casa, com 2 andares. Nós vamos fazer uma panorâmica aqui por fora, explicando. Foi uma escola, foi um centro médico de socorro, pois na época, se tu precisasse ir a Canguçu, era muito difícil. E aqui ainda resistem pelo tempo algumas letras guardadas desta casa, como é socorro e posto de enfermagem, que está escrito ali. A entrada seria por aqui. A gente nota que ela é de vários períodos de construção. A data aproximada de fundação dela é aproximadamente 1870, 1875. E ela conserva vários períodos de construção diferentes. Mas a característica que são as telhas canoa e as paredes grossas, ela ainda se conserva. Fazendo a panorâmica, nota-se as mãos francesas como eram bem trabalhadas. E principalmente, logo depois, fazendo uma tentativa de ir adentro dela, nós vamos ver aqui o redor. Paredes de 1,5 metro, às vezes, de largura e tudo. Peço desculpas, pois muitas vezes o solo está ao contrário. Estou fazendo a gravação pela manhã aqui, o vento minuano batendo. E na parte dos fundos dizia-se ser o colégio, onde a família
do seu Nestor Blanc, que foi um dos moradores mais antigos, ou melhor, últimos moradores, a esposa dele disse ter sido uma professora aqui na região. Os últimos moradores dos Candiota que ficaram aqui, acredita-se que foi na década de 40 que eles venderam para outros proprietários. Hoje pertence à família Lilge, ou Lilge, que são pomeranos, e agradeço a eles por liberarem aqui a entrada, pois a gente sabe que muitas vezes é difícil de uma liberação de entrada em uma propriedade. O mato, a vegetação está tomando conta. Eu vou dar uma paradinha para nós entrarmos ali até onde a gente consegue, meus amigos. Aqui dentro tem resquícios de um antigo muro. O muro talhado e construído de uma forma bem requintada para a época. O muro com certamente mais de 50 centímetros de largura, e aqui é a parte da casa que é do interior dela, parte dos fundos da casa. A gente está vendo aqui que ainda existem alguns marcos que eram onde se colocava as portas. Janelas já de uma construção mais recente. E vamos tocando por esse nosso Rio Grande Velho afora. Vou sair um pouco aqui para mostrar onde é que eu me embrenhei. E eu não estou nem com o meu facão na mão. Se eu tivesse com o meu facão na mão seria mais fácil. Mas como não é meu o local, vou tentar manter o mais original possível. A gente nota que nessas construções mais antigas, as árvores que foram plantadas pelos moradores, elas já tomam uma proporção gigantesca, pois a natureza é a soberana do lugar. E na prática, a vegetação meio que, se nós olharmos, ela fez uma proteção natural da casa. Aqui, fazendo um panorama da região, para vocês terem uma noção de que uma Sesmaria de Campo eram campos bonitos que nós tínhamos, eram campos doados a portugueses para fazer a defesa contra os espanhóis. Essa região onde é que eu moro e estou mostrando aqui é a região que vai em direção ao sul do estado. Aproximadamente 250 quilômetros nós teríamos o Uruguai. E aqui nós vamos dar uma olhada numa imensa araucária com mais de 30 metros de altura. A araucária, e outro lado outra planta que não defino qual que é. Para cá nós temos entulhos, a outra parte do interior da casa, da parte dos fundos, um oitão, que é esse triângulo que a gente trata ali. Esse oitão já caindo aos pedaços. Ali onde foi gravado que era a entrada do posto de enfermagem também. E aqui uma árvore que eu acredito ser uma árvore de jardinagem, mas hoje ela consegue passar dos 10 metros de altura. Vamos dar uma olhadita agora pelo interior, nos fundos da casa. Cruzando devagarito, né? Porque se dá um golpe no cara, o cara tá de poncho, se enrola tudo nas bombachas, né? Vamos embora cruzando. Ui, galera, coisa linda. Se eu tivesse meu facão aqui, mas vamos deixar tudo bem quieto como estava. Mas que coisa gaúcha. Algo bem interessante aqui que se tem no outro interior da casa é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, um cofre. Esse cofre aqui, há aproximadamente 5 anos, 6 anos atrás, eu estive aqui e ele estava em melhores condições. Não se sabe qual que era o intuito do cofre, hoje estando totalmente abandonado. Aqui nós temos outra peça da casa, para vocês notarem, que como foi falado, ela foi uma escola, poderiam ter sido salas de aula. E aqui, mostrando uma pequena chaminé construída, paredes não tão grossas. A construção desse período não é uma construção
tão antiga, de acordo com os dados, se nós notarmos ali. E caminhando um pouquinho mais para dentro, nós iremos olhar aquela outra parte que eu fiz a volta com vocês. Aqui nós temos, que eu vou gravar de forma diferente para vocês enxergarem, uma outra coisa que é bastante interessante na casa. Aqui nós temos um poço no interior da parte dos fundos da casa, com janelas também, janelas com vitrais coloridos. E esse poço, pelo que conta-se, era uma cisterna, uma das primeiras cisternas que nós tivemos na região para captação de água. Se nós olharmos aqui, nós temos um pequeno banheiro, a construção das telhas comuns portuguesas. E aqui nós temos a parte já totalmente quase abandonada, totalmente abandonada, né, meus amigos, que é feita de parquet, muito comum na década de 70, esse parquet aqui. Portas que remetem, essas portas remetem ao início do século XIX, com outras construções, como por exemplo, esse forro, que também já remete à década de 70. O último dono, o senhor Nestor Blanc, ele era um homeopata e também era um dentista, daqueles dentistas antigos. Aqui essa parte já foi totalmente destruída da casa. E aqui nós vamos fazer uma aventura por dentro de um local que era a entrada do posto. Eu vou caminhar por aqui meio que me cuidando, pois, olhem só, ainda antigos frascos de medicamentos. Isso aqui, se a gente afundar, vai cair 1 metro ao chão, ou meio metro. Ali a entrada do posto, que seria. Vamos devagarito. Devagarito é o delante, como se diz, os castelhanos. E aqui é a parte do hall de entrada da casa, que eu vou fazer uma gravação com vocês posterior no hall de entrada. Sempre procurando me cuidar para não deitar o perigo no meio dessas tábuas antigas. Vou dar uma paradinha aqui, meus amigos, que eu vou ter que dar uma cruzada pro lado de lá e mostrar para vocês o outro lado. Mas notem ali, ó, a forma que era as portas internas da casa. Uma forma diferente da outra, que remete também aos períodos de construção, que foram vários períodos de construção dela. Acredita-se aqui que nós temos uma mistura entre a construção original do século XIX e construções mais modernas do início do século XX, incluindo década de 40 e década de 70. Outra peça da casa, a gente se nota, outra peça já totalmente abandonada. Isso vai ser um registro histórico para as gerações futuras, porque logo logo ela irá cair. E olhem bem como que eram os caibros que seguravam as telhas canoa. Eram caibros totalmente unidos. Aqui nós temos outro lado da casa, com outra peça ali que eu não vou me arriscar a chegar. E os tijolos que já são de construções mais modernas, totalmente um entulho. Aqui nós estamos vendo a parte da frente da casa, onde nós encerraremos a nossa gravação de uma forma bem gaúcha, prosseando com vocês, os amigos que estão sempre acompanhando o canal Prosseando com a História. Agora sim, agora vamos dar uma toca. Bueno, amigos, vou falar um pouquinho mais alto aqui porque o minuano velho que tá vindo lá do Castelhano não tá forte demais. Enroladito no meu poncho aqui, fazendo um frio muito do gaúcho, aquele, como eu falei, de renguear custo. E aqui parado a gente observa, né, o quanto paredes guardam ainda histórias antigas de casas que foram vivas e hoje são taperas pelo nosso Rio Grande. Espero que vocês, aí do outro lado, tenham gostado desse nosso pequeno vídeo. Se tiverem alguma história sobre esta casa aqui, a
casa que passa na antiga estadual entre Camaquã e Canguçu. Hoje pertence ao município de Cristal, pertenceu à família Candiota, foi construída em meados de 1870 em várias partes, pois como vocês viram, foi um posto de enfermagem, foi também um posto de dentista, daqueles dentistas antigos da campanha. Eu encerro com vocês aqui mais esse nosso canalzinho, ou melhor, esse nosso vídeo, com histórias não contadas na escola e principalmente com um agradecimento a cada um de vocês, e agradecimento à família Lilge, ou Lilge, que liberou a gravação aqui. Muito obrigado a vocês, da família, por esta situação e registro histórico que nós teremos aqui. E conto com meus amigos do canal para mais histórias não contadas na escola e passeando pelo nosso Rio Grande Velho afora. Um baita abraço no coração de cada um e até nosso próximo encontro.